Sem entender isso, você não vai conseguir se transformar na vida. E eu quero falar com vocês sobre um dos pontos-chave da transformação, que é os desafios da expansão. Que é quando você quer se transformar, se expandir e não consegue. Por que a gente tem dificuldade de se expandir, de mudar o nosso trabalho? Você tem uma empresa, você quer expandir a sua empresa, ou até mesmo vamos colocar no seu relacionamento, ou na forma como você vive no seu estilo de vida. Por que a gente tem dificuldade de expandir, de crescer? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Eu acho que é importante você entender que eu passei por isso muitas vezes na minha vida e tem aqui uma lição a ser aprendida. Cada vez que eu precisei expandir, eu precisei mudar a minha realidade radicalmente. Às vezes a gente quer dar uma pequena expansão, muda um pouquinho. Por exemplo, quando realmente quis expandir muito na minha vida, eu precisei largar o meu trabalho como auditor tributário na Bolsa de Valores de São Paulo, na Deloitte, fazendo auditoria. Ao mesmo tempo, em outros momentos da minha vida, quando era empresário, eu tive que largar toda a minha vida empresarial para poder viajar pelo mundo, para poder seguir uma nova vida. E muitas vezes, qual que é o segredo aqui? Você entender que essas expansões que eu tive que passar, elas pareciam na verdade que eu estava me encolhendo, que eu estava perdendo alguma coisa. Eu tive que perder o status, eu tive que perder o emprego garantido, que perder uma carreira garantida, né? Quando era empresário, quando era consultor, cada uma desses estilos de vida, quando eu trabalhei pelo mundo, inclusive como mochileiro, viajei por vários países, agora eu vou perder esse estilo de vida para ficar num lugar, viver em comunidade, ou montar uma comunidade. Cada um desses momentos da minha vida, eu tive que perder alguma coisa. Então, os maiores desafios da expansão é justamente esse ponto que eu quero deixar claro para vocês, e eu vou entrar em detalhes aqui com uma mecânica, como que você aplica isso na vida, na realidade. Então, vamos lá. Se você já passou por isso, você vai entender. Cada vez que a gente vai passar por um processo de transformação na vida, o que a gente se depara em primeiro momento é que a gente está perdendo alguma coisa. A gente está deixando ir algo. E esse soltar, esse letting go, essa capacidade que a gente precisa adquirir de permitir que o passado seja passado, é o maior desafio das pessoas. Por quê? Porque a nossa personalidade, né, que é crença mais emoção, e essa personalidade fica se repetindo como um looping na nossa vida, ela dá um grounding, ela é aqui o nosso chakra raiz, ela é o nosso chakra sacral, ela dá para o seu corpo a sensação de que eu sei quem eu sou. Se a gente pudesse estar fazendo um scan eletromagnético do seu corpo, a sua mente dá um ping lá para baixo, para sua barriga e diz, eu sei quem eu sou. Dá um ping lá para baixo, manda um sinal lá para baixo, recebe um feedback, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Essa constante inter-relação entre a sua rede neural gera um sentimento de eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou. Isso gera uma coerência no seu corpo e uma estabilidade, enraizamento, ancoramento. Então, quando a gente vai se transformar, quando a gente vai soltar a nossa realidade pessoal, quando a gente precisa mudar radicalmente de vida, isso se torna instável. Então, as pessoas têm a tendência a ir fazer a mudança e dar um passo para trás. A pessoa muda de país, porque eu passei por essa experiência de mudar de país e ter vontade de voltar para casa. E ainda tem aquele parente, aquela pessoa da família que diz assim, volta para casa, volta para casa. E a pessoa, tá bom, volta. Que é a pessoa que vai fazer a mudança e ela dá um passo para trás. Vai fazer aquela mudança de trabalho, quase se demite, aí pede para voltar. Ou então chega a se demitir e depois de 6 meses pede para voltar para o emprego. Por quê? Porque a pessoa, ela passa pela mudança, mas essa relação aqui, a sua mente, a sua visão está indo numa direção, mas a sua barriga, o seu corpo, as suas emoções, a sua personalidade, ela ainda está travada no velho. Então existe toda uma mecânica de transformação que a gente precisa aprender. Eu demorei anos para aprender, viajando pelo mundo, vendo em comunidades, ajudando muitas pessoas, que eu comecei a entender essa mecânica, vendo de novo em mim e em outras pessoas. É muito fácil você entender isso. Se você chega num terreno e tem uma casa lá, mas você quer construir um prédio naquele terreno, você vai ter que destruir aquela casa, porque você não consegue construir a fundação de um prédio onde está uma casa, só que você vai perder a casa. Mas eu tenho memórias dessa casa, minha infância, meu passado. Então, se você tem apego demais à casa, você nunca vai vivenciar o prédio. Se você fica presa às experiências que você teve naquela casa, você fica lá naquele choro, naquela lembrança, você nunca vai conseguir construir o prédio. A mesma coisa na nossa vida. Se você não mudar a sua fundação, amor, sua fundação, seu chakra raiz, sua barriga, o que você segura como personalidade, não existe transformação. Então, os maiores desafios para a expansão, isso você não vai encontrar ninguém falando sobre isso na internet. Talvez vai falar um pouquinho sobre isso por um outro ângulo, mas exatamente falando para você, não existe. Por quê? Porque esse conhecimento ele foi dilapidado ajudando muitas pessoas. E isso é uma tecnologia de você
quase como se você fosse entalhar na madeira. Quando eu estava viajando, eu morei com os maores, me tornei parte de uma tribo maori na Nova Zelândia, onde o cargo mais elevado da tribo é aquele que vai lá e entalha a madeira. Porque quem entalha a madeira para os maori é aquele que conta a história. Porque o marae, que é o lugar onde eles vivem, é repleto de painéis lindos, maravilhosos, que contam a história da tribo. E quando você pergunta para um maori qual a origem deles, eles falam primeiro o rio e a montanha, e depois a canoa da qual eles vieram, porque faz parte do ancoramento. Eles entendem que a gente tem raízes no mundo e na nossa vida, e que elas nos definem. Só que esse aterramento que eles têm pode ser uma prisão. E é isso que eu aprendi, foi o lugar onde eu aprendi muito sobre a questão do enraizamento. Foi necessário para mim ir até lá para aprender isso, mas também aprender a trocar de raízes. Quando a gente muda a nossa personalidade, amores, a gente está esculpindo como eles, a gente vai esculpindo na nossa madeira uma nova história, um novo formato. E essa é a tecnologia mais importante que a gente precisa aprender. Eu ensinei em outros vídeos muito sobre isso e vou continuar ensinando aqui para vocês como que dia a dia a gente vai esculpindo, esculpindo e esculpindo. Mas o primeiro passo é você entender que não adianta querer uma mudança de realidade, você querer o prédio se você não soltar a casa. Não adianta você querer ter uma nova vida sem passar pelo medo, pela ansiedade de largar um emprego, de largar uma cidade, de largar um relacionamento, de mudar um relacionamento. Você não precisa largar a relação, mas você precisa mudar a relação, transformar como você é. Vai ter que passar pelo desconforto de ter conversas difíceis. Na comunicação não violenta, a gente fala que comunicação não violenta não é não existir conflitos dentro de uma conversa, mas a gente ter conversas corajosas, conversas desafiadoras e encontrar um ponto em comum. Então, até para ter uma relação melhor com as pessoas, a gente precisa passar pelo desconforto de deixar o passado. Então, o maior chamado para vocês que está aqui é entender que a nossa expansão, o maior desafio não é você realmente pegar e ter o conhecimento, como fazer o prédio, como fazer isso, como fazer aquilo, porque está repleto de gente ensinando esses passos. O passo mais difícil é a transformação interna, é a transformação pessoal, que é você conseguir soltar essa relação energética da sua mente com o seu corpo e gerar um campo de coerência que consiga sustentar um novo eu. Então, por quê? Porque senão você vai fazer o passo e por alguma razão dá um passo para trás. Então, aprender a soltar, desapegar. Muitos de vocês, isso é óbvio, você não precisa desapegar, com certeza, mas entender como isso está acontecendo por debaixo do capô, essa relação energética do seu corpo, da sua mente com a sua barriga, e como você esculpir, esse é o grande desafio. Então, aprenda que o chamado é para você aprender a desapegar para poder se expandir. E é um chamado que está para todos nós, para criar um mundo novo. A gente precisa soltar essas críticas, crenças negativas sobre o mundo que está aí agora e começar a sentir, imaginar e agir um mundo novo, porque é assim que a gente vai mudar essa realidade. Um grande e maravilhoso abraço para todos vocês.